Fala pessoal, tudo bem? Pouco está sendo coberto sobre a quase guerra civil que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Algumas semanas atrás, eu trouxe um vídeo trazendo os números relacionados à imigração ilegal no país. Eis que a situação está escalando, e nesse vídeo vou trazer os recentes acontecimentos que estão levando a quase um conflito interno. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. E no meu canal eu trago informações sobre imigração, política e vida no país. Bom, sobre o tema do vídeo, basicamente desde que o Biden assumiu a presidência, mais de 8 milhões de imigrantes ilegais já cruzaram a fronteira do país. Se continuar nesse ritmo, esse número vai passar de 12 milhões até o final do mandato, o maior número de imigração ilegal na história dos Estados Unidos. Isso tem trazido uma preocupação em especial para o Texas, que faz fronteira com o México, que tem buscado um apoio do governo federal para tentar conter esses cruzamentos na fronteira. Pois, segundo o governador do Texas, o Greg Abbott, as cidades fronteiriças do estado têm estado em estado de calamidade. Residentes reportam ambulâncias indisponíveis, camas de hospitais escassas, todas sendo usadas para esses imigrantes ilegais, escolas sendo usadas como abrigo, esgotamento de hotéis, além de aumento na criminalidade dessas regiões. Observe, contudo, que isso não tem sido restrito ao Texas. Nas últimas semanas, eventos como um grupo de imigrantes ilegais que agrediram um policial em Nova York e foram liberados sem qualquer necessidade de fiança também trouxe uma reação popular. Veja o vídeo da agressão e vejam ainda a postura dele ao ser liberado da prisão. 4 mugshots of the now 7 people arrested in connection with the brutal beatings in Times Square. Just into Fox News now, NYPD making 2 more arrests, illegal immigrants. And that attack on officers. Those suspects also allegedly stole an officer's cell phone. Outro imigrante ilegal matou mãe e filho no Colorado nesses últimos dias, por estar dirigindo sob influência. Isso mesmo após ser preso por 3 vezes pelo mesmo crime. Isso levantou ainda mais os ânimos contra essa imigração ilegal no país. Observe que ele já tinha antecedentes criminais e ainda assim foi autorizado a permanecer nos Estados Unidos. Foi tentado, nesses últimos dias, passar uma legislação que autoriza a deportação de pessoas que tenham antecedentes criminais, mas os democratas se opuseram a essa legislação, o que vai contra o senso comum e torna essa situação toda um absurdo. Contudo, voltando especificamente ao Texas, após buscar um apoio do governo federal e não obter retorno, o governo estadual passou a construir barreiras para mitigar a imigração ilegal. Além disso, o governador Abbott assinou em dezembro de 2023 3 projetos de lei relevantes. A Lei do Senado 3, que destina 1,5 bilhões de dólares em recursos estaduais para continuar a construção das barreiras ao longo da fronteira de 1.200 milhas. O projeto de lei do Senado 4, criando um crime estadual para quem atravessa ilegalmente a fronteira com o México. E, por fim, um projeto de lei que aumenta a sentença mínima de 2 para 10 anos para contrabando de imigrantes ou operação de uma casa de esconderijo. A grosso modo, o governador do Texas passou a atuar naquilo que entendia que o governo federal não estava dando o devido respaldo, atuando da forma adequada. Mas qual é o problema disso? Por que isso tem sido controverso? Isso remonta na história dos Estados Unidos e na formação do federalismo americano. Ao se juntarem em unidade, os Estados Unidos da América, como o próprio nome diz, eles definiram aquelas matérias que seriam de competência estadual e aquelas matérias de competência federal, ou seja, os estados eles abriram mão ali de parte do seu poder, da sua autonomia e passaram para o governo federal. E imigração é, em regra, uma matéria de competência federal. Tanto que eu, sendo advogada de imigração licenciada em Nova York, posso atuar em todo o território americano. Diferente, por exemplo, de matérias sobre casamento, direito de família, o direito civil e o criminal. Um exemplo prático é que cada estado, por exemplo, define as regras para tirar uma carteira de motorista. E o que isso tudo tem a ver com o que eu estou falando sobre imigração? Que ao legislar e atuar sobre esse assunto imigratório, pode ser entendido que o governo do Texas está indo além da sua competência e atuando em matérias federais, comprometendo então o federalismo americano.
Contudo, para ter respaldo nas suas ações, o governo Texas invocou, no final do ano passado, o seu direito constitucional de travar uma guerra quando invadido. Veja aqui a declaração dele que foi postada no Twitter. Segundo Abbott, a falta do governo federal em atuar o forçou a invocar esse artigo 1, parágrafo 10, cláusula 3 da Constituição Federal para proteger o seu território da invasão ilegal e que tem por detrás os cartéis de drogas do México. Ocorre que, em 22 de janeiro de 2024, a Suprema Corte definiu por 5-4 votos, derrubar uma liminar do 5º Circuito que impedia a administração do Biden de ordenar que agentes federais removessem arames farpados da fronteira entre o Texas e o México, o qual foi colocado lá para desencorajar a travessia de imigrantes por ordem do governo Abbott. Ou seja, isso contribuiu para inflamar ainda mais os ânimos nesse conflito entre Texas e o governo federal. Contudo, outros 25 estados assinaram apoiando Texas e mostrando uma posição contrária à Suprema Corte dos Estados Unidos. Compartilho com vocês aqui um mapa dos estados e que mostra que praticamente todos os governadores republicanos estão agora apoiando o governador do Texas, o Greg Abbott, em sua disputa contínua com relação à administração do Biden sobre as suas tentativas de interromper as travessias ilegais dos imigrantes por estado a partir do México. E este é o conflito. Estamos agora nesse cenário em que metade dos Estados Unidos estão reconhecendo o direito do Texas de autodefesa, contrariando, portanto, as ações do governo federal. Então imaginem isso, o governo do Texas está colocando ali as travas, né, os arames para tentar impedir, e a Suprema Corte agora definiu que o governo federal pode retirar isso. E como que a população ela tem reagido a tudo isso? Imigração ilegal é tido hoje como um dos principais temas políticos de discussão nos Estados Unidos. Os eleitores já classificam a imigração quase tão relevante quanto a economia, quando questionados sobre qual questão mais importa para eles na decisão de como votar nas disputas presidenciais. E está crescente o número de ações populares se opondo à imigração ilegal, como, por exemplo, uma carreata que iniciou no estado da Virgínia, nesse mês agora de janeiro, com mais de 200 veículos, em direção ao destino final, em Queimado, no Texas, a 20 milhas da cidade fronteiriça do Eagle Pass. Além disso, como demonstrado no início desse vídeo, a população tem sentido na pele o aumento da violência, insegurança, que tem passado a influenciar as suas vidas diárias. E por que o governo federal está permitindo isso, e não só permitindo, como em alguns casos parece que facilitando isso? Por que o governo Biden não tem atuado para conter a imigração ilegal? E a teoria por detrás é que está havendo uma tentativa dos democratas em se perpetuar no poder nos Estados Unidos através da importação de uma base de eleitores. Inclusive, veja que está sendo compartilhado com destaque pelo Elon Musk aqui no Twitter, em que ele coloca exatamente isso. A influência nas eleições presidenciais pode acontecer tanto ali na legalização dessa base de eleitores, quanto também de forma indireta, aumentando a população dos estados democratas e fazendo que eles tenham maior peso nas eleições presidenciais. Se você tem de dúvida como seria isso, eu explico aqui nesse vídeo. Ainda não temos um fim para essa história, mas que a situação tem escalado a cada dia e está tomando grandes proporções aqui nos Estados Unidos, isso é inegável. E você que está assistindo esse vídeo, qual a sua opinião sobre esse assunto? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se gostaram, por favor, curtam, compartilhem e muito obrigada por terem assistido este vídeo. Se vocês têm dúvidas, sugestões para os próximos, deixem aqui nos comentários, será um prazer estar fazendo novos vídeos para vocês. Muito obrigada novamente e até a próxima!